Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma torta de frango maravilhosa. Aqui eu tenho um peito de frango cozido e desfiado. Eu coloquei para cozer na panela de pressão com 1,2 litro de água, um tablete de caldo de galinha e uma colher de azeite por 40 minutos. Aqui eu tenho meia cebola grande ralada e 2 dentes de alho ralado. Um tomate picado sem semente, uma lata de milho e azeitonas a gosto, meio sachê de molho de tomate. Vou colocar na panela 2 colheres de azeite. Vou aquecer um pouco. Aqui eu tenho tempero baiano, orégano, páprica e sal, uma colher de café de cada. Lembrando que o tempero é a gosto. Vou colocar os temperos no azeite. Acrescentar a cebola e o alho e deixar refogar um pouco. Vou colocar o tomate picado e vou deixar esse tomate cozer bem até ele derreter. Vou usar um pouco do caldo do frango. Vou colocar o molho de tomate e deixar refogar por alguns minutos, uns 2 minutos pelo menos. Vou colocar mais um pouco do caldo de frango. Quando eu coloquei o frango para cozer, eu deixei 600 ml de caldo. E esse caldo eu estou usando no cozimento aqui do recheio e vou usar na massa. Aqui o tomate já derreteu quase tudo. Vou colocar o peito de frango e deixar refogar por alguns minutos. Uns 3 minutos. Vou colocar mais um pouco do caldo de frango. Vou usar mais ou menos 400 ml no recheio e 200 eu vou reservar para massa.
Eu vou fazer um recheio de frango cremoso. Quem não quiser fazer o recheio cremoso, deixa o líquido secar bem, mas não deixa ficar muito seco. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de trigo peneirado, uma colher bem cheia. Vou misturar bem e vou deixar cozer por 3 minutos. Quando você usar trigo no recheio, é importante que você deixe ele cozer de 3 a 5 minutos, pelo menos, para ele não ficar com gosto de cru. Aqui eu teria que ter colocado a cebolinha e o coentro, ou salsinha, mas eu esqueci. Vocês coloquem aí no de vocês. Agora eu vou colocar o milho e a azeitona. Deixei cozer por mais 1 minuto e o recheio está pronto. Ele fica bem consistente. Esse recheio fica muito gostoso. Vou colocar ele em uma travessa e espalhar para ele esfriar mais rápido. Aqui eu vou colocar um saco eu vou usar aqueles sacos de freezer que você usa para colocar carne no freezer. Eu abri um, encostei no recheio, mas não vou fechar muito nas laterais para não abafar o recheio. E vou levar ele para esfriar por aproximadamente 30 minutos. Enquanto o recheio esfria, eu vou fazer a massa. Aqui eu tenho 3 ovos. E tenho também uma colher de café de sal. Aqui eu tenho 200 ml daquele caldo de frango que eu tinha reservado e eu vou usar na massa. Isso vai dar um sabor muito bom na massa. Tenho meia xícara de óleo, óleo da sua preferência. Vou acrescentar esse óleo e vou levar para bater por 2 minutos, porque eu gosto de bater os ovos bem. Agora eu vou colocar 2 batatas cozidas e amassada. Uma colher de sopa cheia de parmesão. Vou colocar mais ou menos 25 gramas de parmesão.
uma pitada de orégano, é a gosto. Uma xícara de leite integral. Lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. E vou levar para bater por mais 1 minuto. Bati, agora eu vou acrescentar, vou colocar no bowl. E vou colocar 2,5 xícaras de trigo peneirado. Eu prefiro misturar o trigo à mão, o trigo e o fermento. A massa fica mais fofinha. Aqui do meu lado, eu tenho uma forma de 25 de diâmetro por 8 de altura. Ela está untada com margarina e trigo. Essa massa tem que ficar na consistência de uma massa para bolo. Vou colocar 1 colher de sopa de fermento químico peneirado. A parte que eu estava montando a torta, eu percebi que não filmou, então eu tive que editar o áudio do vídeo. Mas você coloca 65% da massa no fundo da forma, tá? A quantidade maior de massa eu gosto de colocar no fundo da forma, porque quando eu colocar o recheio, ele pesa, então ele vai descer. Então é melhor que você coloque uma parte maior de massa, 60% ou 65% da massa no fundo da forma. E aí eu coloquei todo o recheio de frango, usei também 250 gramas de catupiry. E depois eu coloquei o restante da massa e espalhei bem. E aproveitando, gente, para pedir para vocês não esquecerem de deixar o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos e eu agradeço muito. Eu faço as receitas com muito carinho para vocês, para postar no canal. Espalhem bem para ficar uniforme, para a massa não ficar um lado mais alto e outro mais baixo. Agora eu vou colocar mais ou menos 25 gramas de parmesão. Eu usei um pacotinho de 50 gramas. 25 eu usei para bater junto com a massa e os outros 25 eu estou usando agora. Enquanto eu monto a torta, eu coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus por 10 minutos.
e vou levar a torta para assar. A torta levou 1 hora e 10 minutos no forno a 180 graus. Ela não dourou muito aqui no meio. Eu acredito que porque eu tenha colocado mais catupiry no meio, não sei. Mas eu não deixei mais tempo no forno, porque senão ia ficar muito dourado nas bordas da massa. Mas ela não está crua. E aqui está a torta. Eu vou tirar uma fatia para vocês verem. Essa torta fica uma delícia. Façam que vale muito a pena. Olha, e até a próxima.